Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou pelo grupo mais exposto ao vírus, que são os profissionais da saúde. Mas, segundo um levantamento, a quantidade de doses não vai ser suficiente nem para esse setor. O Brasil começou a campanha de vacinação contra o coronavírus com 6 milhões de doses da Coronavac, fabricada pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Só que a rede de pesquisa solidária, que reúne mais de 100 pesquisadores brasileiros, estima que o Brasil tem ao menos 5 milhões de trabalhadores da saúde. E como a aplicação é em 2 doses, seriam necessárias 10 milhões de doses apenas para esses profissionais, ou seja, 4 milhões a mais do que o país dispõe hoje. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também aprovou o uso emergencial da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. E o Ministério da Saúde encomendou 2 milhões de doses desse imunizante. Somando aos 6 milhões da Coronavac, chegaremos a 8 milhões, menos do que os 10 milhões de doses necessárias para os profissionais de saúde. Mas a vacina de Oxford ainda não chegou da Índia e não há previsão de data para que o país envie a encomenda. Pelo Plano Nacional de Vacinação, o primeiro grupo prioritário é ainda maior. Além dos profissionais de saúde, a primeira fase da campanha inclui indígenas e idosos de casas de repouso. Mas como não há vacinas suficientes neste momento para toda essa população, é preciso estabelecer prioridades dentro desse primeiro grupo. Em nota, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência recomendam que é preciso vacinar primeiro os profissionais em contato direto com pacientes de Covid. Tanto profissionais da saúde, como também os de transporte hospitalar, setores de imagem, de coleta de exames e técnicos de laboratório que processam amostras de testes e exames, profissionais de limpeza e higienização destes setores. Agora um balanço do coronavírus aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país confirmou mais de 62 mil novos casos da doença. O Brasil já tem mais de 211 mil óbitos registrados. Em 24 horas foram contabilizadas mais 1.192 mortes pela Covid. Com isso, o total já chega a 211.491 vítimas. Também foram confirmados mais 62.094 casos de um dia para o outro, chegando a mais de 8.573.000 brasileiros infectados. Em 7 dias, pela média móvel de mortes, o Brasil chegou a 972 óbitos diários e a média de novos casos ficou em 54.032 diagnósticos por dia. Está acima dos 50 mil desde 9 de janeiro. Já na classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 13 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 9 estados não tiveram muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em queda dessa vez estão 5 unidades da Federação: Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Paraná. E agora vamos dar uma olhada na situação da pandemia pelo mundo. 96.269.000 pessoas já foram contaminadas. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.059.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. Com segurança reforçada em Washington, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, toma posse hoje, logo mais às 2 da tarde, pelo horário de Brasília. 21 mil integrantes da Guarda Nacional estão na região e ruas e pontes estão fechadas. Ontem, Biden prestou homenagem aos 400 mil mortos pela Covid-19 nos Estados Unidos. Ao chegar em Washington na véspera de sua posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou uma breve homenagem aos mais de 400 mil americanos que perderam a vida para o novo coronavírus. Perto do espelho d'água em frente ao Lincoln Memorial, Kamala Harris afirmou:
Nos reunimos esta noite, uma nação de luto, para prestar homenagem às vidas que perdemos. Uma avó ou avô que era o nosso mundo inteiro, um pai, parceiro, irmão ou amigo que não está mais aqui. 400 lâmpadas foram acesas em torno do espelho d'água em memória aos que morreram. Os sinos das igrejas tocaram em Washington, enquanto as luzes do Empire State Building de Nova York brilhavam em vermelho como um coração pulsante. O grupo independente sobre a preparação e resposta ao coronavírus apresentou ontem um relatório provisório sobre a resposta da Organização Mundial da Saúde à pandemia. O documento avalia a ação da entidade diante da situação e aponta possíveis melhorias. O relatório de especialistas independentes encomendado pela Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia expôs as fraquezas da entidade. O documento alega que a instituição tem recursos insuficientes e poder limitado em relação aos estados. O grupo independente sobre a preparação e resposta à pandemia apresentou um relatório provisório ao Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, que se reúne até 26 de janeiro. O texto diz que a OMS e a China poderiam ter agido com mais rapidez e de forma mais contundente para alertar o mundo sobre a epidemia em janeiro de 2020. Mas o documento também revela que a agência da ONU não tem meios suficientes para cumprir o que se espera dela e não tem poder de coação. O grupo independente considera lamentável o poder limitado da OMS durante surtos de doenças para ser capaz de implantar meios locais de apoio e contenção. O relatório completa que todos os Estados-membros procuram a OMS em busca de liderança, coordenação e aconselhamento, mas não estão dispostos a conceder autoridade ao organismo. Para encerrar essa edição, vamos mudar um pouquinho de assunto. O pagamento do PIS/PASEP começou ontem. Para os clientes do banco, o dinheiro é depositado na conta. Os outros devem retirar em qualquer agência. O valor do benefício, também chamado de 14º salário, pode chegar a R$ 1.100. Veja na reportagem. Ao todo, 3.400.000 brasileiros terão direito ao abono. São trabalhadores de empresas particulares nascidos nos meses de janeiro ou fevereiro, ou funcionários públicos com número de inscrição com final 5. O abono salarial é um benefício conferido pelo governo federal para determinados grupos de trabalhadores. Esse valor ele pode até chegar a um salário mínimo, que é pago mediante preenchimento de determinados requisitos. Quem tem o direito ao abono? O primeiro requisito é estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada em 2019 e possuir rendimento médio mensal de até 2 salários mínimos. O trabalhador que quer saber se tem o direito ou obter informações sobre o calendário completo de pagamento do benefício pode consultar o site da Caixa, www.caixa.br/PIS. E para a economia do país, esse pagamento também vem em boa hora, já que pode compensar um pouco o fim do auxílio emergencial, que teve a última parcela paga no mês de dezembro. Só nessa etapa serão liberados 2 bilhões e 700 milhões de reais. E a previsão é que com o calendário completo, esse valor chegue a quase 16 bilhões de reais. A importância do recebimento é óbvio. Nesse momento da pandemia, é justamente a utilização desses valores, seja para pagamento de dívidas ou até mesmo para fomentar, aumentar um pouco a questão do consumo, fazendo com que nós tenhamos aí um giro melhor na economia do nosso país. Não temos mais tempo e olha, a partir de amanhã eu saio de licença médica e a apresentação do Acontece Agora vai ficar com a Dani Parisi. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever todas as reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até breve.